Fala galera, boa noite a todos. Estamos em mais uma live aí, Papo de Desenhista. E o tema da nossa live de hoje, galera, vai ser os primeiros passos para vender os seus desenhos aqui na internet. Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente deve levar em consideração, que é o que eu sempre falo para os alunos, é analisar se você já tem um bom desenho realista, certo? Essa análise aí, muitos alunos acabam pedindo para o professor fazer. Professor, qual que é o momento que eu estou com um bom desenho? Galera, é algo que você mesmo consegue identificar, certo? Você como desenhista, eu tenho certeza que já sabe aonde que é o seu ponto fraco no desenho, aonde que o desenho seu já está bom, aonde que precisa melhorar. Então, isso é uma análise que você mesmo pode fazer. Se você já está sentindo confiante, vê que já tem uma demanda, sem você falar nada, já tem pessoas procurando pelo seu desenho, isso já é um bom sinal. É sinal que as pessoas já estão interessando sem você fazer qualquer divulgação. Analisou que o seu desenho está bom, confiança, já fiz vários portfólios, exemplos ali, você sente confiança. Próximo passo, você decide vender os seus desenhos pela internet. Aí agora que eu vou abordar na live aqui, quais que são esses primeiros passos. Eu vejo que a galera que está iniciando e nunca teve contato com essa questão da venda, não sabe muitas vezes por onde começar. Qual que é o ponto mais importante do seu desenho, como que funciona. E eu estou aqui justamente para explicar isso. Então vamos lá. Tem uma coisa muito importante que eu queria trazer para vocês, é a respeito de você entender qual que é a diferença de produtos. Você pode vender um desenho já pronto. Por exemplo, eu fiz esse desenho aqui, ó, da Mulher Maravilha. Eu quero vender ele na internet. Eu posso anunciar. Esse desenho da Mulher Maravilha, R$ 1.500, por exemplo, 3.000. Eu posso anunciar e as pessoas que se interessarem por esse tipo de desenho vão comprar na minha mão, correto? Essa é uma possibilidade. Você fazer desenhos de famosos, cantores, atrizes, personagens que vendem muito, né? Esses personagens aí, super-heróis, tem uma procura boa. Você pode ir por esse caminho. Inclusive, eu vou citar um exemplo que uma vez eu peguei o desenho da Rihanna para fazer um desenho, ia ser um portfólio meu. E uma cliente que já tinha feito por encomenda, viu o desenho e ela quis comprar esse desenho na minha mão. Então, é uma forma, um caminho que você pode ir também. O segundo meio que você pode vender aí é vender os seus desenhos por encomenda. O que significa isso? A pessoa vai te pagar para você fazer um desenho individual, é pessoal. Então, é um caminho que eu vejo que tem mais possibilidades e mais chance de valorização e potencial de recorrência. O que é essa recorrência? Clientes que fazem uma vez o seu pedido, comprou uma vez na sua mão, ele volta para comprar novamente se ele gostar desse desenho. Não só volta, como também traz mais pessoas interessadas. Eu tenho vários exemplos aí de pessoas que fizeram um desenho uma única vez, passou um tempo depois, ela voltou novamente e indicou para algum amigo. Um rápido exemplo aí, final do ano agora, Natal, eu fiz um desenho preto e branco para os Estados Unidos, valorização melhor. Uma cliente fez um desenho tamanho A3 para o seu marido, presente de Natal. A sua vizinha lá viu o desenho, sem eu falar nada, viu o desenho e entrou em contato porque também quis um desenho. Inclusive, eu já estou até com ele aqui para poder fazer esse envio, que também é para os Estados Unidos. Então, é uma possibilidade que vai te dá mais retorno, tem mais possibilidades. Então eu mostrei aqui dois caminhos e eu vou seguir por esse caminho das encomendas, que é algo que eu já faço aqui e já tenho experiência nisso, certo? Galera, a primeira coisa que eu quero trazer aqui, que é para mim o mais importante dessa live aqui, é você entender qual que é a sua premissa no seu desenho. O que é a premissa, professor? Explica isso. Isso seria o fundamento, o porquê do seu desenho. Seria o destino. Então, vou dar uma explicação aqui que os seus clientes ou futuros clientes, eles não querem o veículo, eles querem o destino. Então, vou te dar um exemplo aqui
para você entender bem prático como que funciona isso. As pessoas não querem academia, não querem os exercícios. As pessoas querem o corpo perfeito, a barriga tanquinho. Então, se eu vendo só o veículo, qual que seria esse veículo aí? Ir na academia e fazer o exercício. É atrativo? Eu vender algo sempre chamando a pessoa, olha, venha fazer o seu exercício, venha aqui na academia fazer o seu exercício. É diferente de eu falar assim, ó, venha nesta academia aqui, ó, para você ter o corpo perfeito. Ó. É muito mais atrativo o destino final do que o veículo. Então, um exemplo prático que eu vejo de alguns perfis aí de pessoas que vendem o desenho na internet. É muito comum você entrar aí no perfil do desenhista e ver lá na descrição, na biografia dele, escrito assim, faça o seu desenho comigo, encomenda de desenhos realistas, faço encomendas de desenhos realistas. Entende que esse é o caminho? Você está divulgando o veículo, como que as pessoas vão chegar no resultado que é comprar o veículo, é o desenho. Mas o que eu quero trazer para vocês, um exemplo de destino, seria eu colocar, te ajudo a emocionar a pessoa que você ama através do desenho. Eu coloquei lá qual que é o destino, qual que é a principal meta, uma pessoa que pega o seu desenho, o que que ele quer, qual que é a sensação que ele quer gerar. A maior parte das vezes eu vejo com uma emoção. É gerar uma emoção no pai, na mãe, na namorada, na esposa, nos avós. Então, esse é o destino. A pessoa quer algo ali para impactar emocionalmente o seu familiar, a pessoa que ele ama. E qual que é o veículo? Vai ser o seu desenho. Então, em vez de anunciar o veículo, que é o seu desenho, você anunciar o que você faz, que é o desenho, você anunciar qual que é o destino, o que que a pessoa, ao comprar o seu desenho, o que que ela vai receber, qual que é o benefício do seu desenho. Então eu coloquei aqui alguns exemplos de destinos que você pode aí pegar, você pode usar até o chat GPT para poder melhorar essas frases, mas eu coloquei aqui ó, um exemplo, te ajuda a emocionar a pessoa que você ama, já seria um bom destino. Ou, por exemplo, te ajuda a emocionar a pessoa que você ama com uma arte. Legal. Ah, quer ser mais específico? Te ajuda a emocionar a pessoa que você ama com um desenho realista. É uma boa também. Outro exemplo de destino que é mais atrativo. Emocione quem você ama com um desenho. Olha para você ver como que tem um leque de possibilidade. Eu fui lá e criei mais alguns aqui, ó. Crio memórias através do desenho. É muito mais atrativo do que só colocar lá, eu faço desenhos, viu? Outra forma, desenhos que emocionam. Você pode colocar isso no seu título. Aí, ó, eternize momentos através do desenho. Viu como que tá muito mais atrativo, a pessoa chega lá no final, que é o destino dela, e não o veículo. O veículo é o seu desenho, nem precisa falar. Se eu coloco aqui, ó, te ajuda a emocionar a pessoa que você ama, eu nem preciso colocar aqui através de um desenho, porque a pessoa ao entrar no meu perfil vai ver que o produto que eu estou vendendo é o desenho, correto? Um outro exemplo aqui ó, que eu trago seria da parte de uma pessoa, professor, você está falando muito só de desenho realista. Isso eu trabalho com pets, por exemplo. Você poderia colocar, ó, no lugar de colocar lá, ó, faço desenhos realistas de pet. Você pode colocar, faça uma obra de arte do seu pet. Viu como que é muito mais atrativo, traz muito mais sentimento do que só falar que você faz desenho realista? Uma outra forma aqui, ó, seu pet merece uma obra de arte. É quase ali, sempre essas frases são no tom imperativo, mas o tom imperativo não é muito legal porque as pessoas não querem muito ser mandadas. Então, se eu falo assim, ó, faça o seu desenho realista comigo, viu que é uma imposição? Então, eu posso colocar, te ajudo a eternizar momentos. Então, estou mostrando para vocês aí alguma das formas que você não mostrar o veículo e mostrar o destino é muito mais atrativo. E é muito comum eu ver perfis aí de pessoas que estão vendendo seus desenhos na internet, terem muitos títulos mostrando só o veículo. É o que eu vendo. Ah, eu vendo desenho. Esquece de vender o desenho. Traz lá qual que é o destino que essa pessoa vai chegar ao comprar o seu desenho.
Considerando que você já entendeu a importância do destino do seu desenho, qual que é o benefício que essa pessoa vai ter ao encomendar o seu desenho, você vai para o próximo passo. Agora a gente vai para a parte mais técnica. O que seria isso? Eu coloquei aqui, ó, definir o produto. Então, se eu vou vender algo, eu preciso definir o que eu vou vender, correto? O leque de possibilidades são muitas. Mas, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, definir o tipo de produto seria qual o tamanho que você faz. Você faz A4, A3, A2, A1. Ah não, A1 está muito complicado ainda. Então, delimita ali, ó, o que você vai oferecer para os seus clientes. Eu sempre aconselho você vender o que você tem experiência. Lembra que eu falei lá de você ter considerado de já ter um bom desenho? Então, se você está acostumado a fazer no tamanho A4, já fez vários exemplos de A4, já fez vários exemplos de A3, defina, eu vou fazer só desenho A4 e A3. Mesmo que o cliente vai chorar um A2, um A1, não faça teste na hora de pegar um pedido. É a última coisa que eu aconselho você a fazer. Então, definiu aí qual que são os tamanhos, quais que são os tamanhos que você vai disponibilizar para os seus clientes. Você vai escolher o estilo. Eu trago aqui sempre o desenho realista, que é o que eu faço. Faço desenhos de rostos, com emoções, com o máximo de riqueza ali, de detalhes. Realista vem de retratar a realidade, então é mostrar a fisionomia de uma pessoa alegre, triste. Mas você tem outros caminhos aí também que você pode seguir. Ah, professor, eu sou da área de caricaturas. Eu faço caricaturas. Não, professor, eu faço desenhos só de carros. Não, eu faço só desenhos de pets. É um caminho que eu quero seguir. Não quero fazer rosto. Quero fazer só pet. E é um mercado muito bom. Lembra que eu citei até os títulos anteriores aí relacionados a pets que você pode usar. Ah, professor, eu quero fazer só o desenho colorido. Então, você já delimitou lá quais que são os tamanhos e qual que é o estilo que você vende, certo? Quanto mais estilos você tiver para poder vender, mais suas possibilidades, correto? Se eu faço só desenho realista preto e branco, eu vou atrair um público ali que às vezes pode estar até interessado também no colorido. Se eu não faço, eu estou perdendo esse público. Qual que é o meu conselho? Ah, professor, eu devo aprender a fazer tudo. Ah, eu vou pegar pet, eu vou fazer montagem, eu vou fazer colorido, eu vou fazer carro, eu vou fazer de tudo. Se você consegue, tem habilidade para dominar tudo isso, e é o que eu falo de ter portfólios antes, você já fez muitos, aí vale a pena. Mas se você está começando, o meu melhor conselho aí é você, de fato, definir um estilo só para você focar e ser o melhor nisso. Antes você ser o melhor em fazer desenhos de carros do que você tentar fazer pet, carro, montagem, desenho colorido, caricatura e não fazer muito bem nenhum deles. Quando você tenta fazer tudo, você acaba fazendo tudo, mas não tão bom. Melhor fazer um só e ser o especialista, porque isso vai te valorizar muito mais. Certo? Definiu aí qual que é o seu estilo, a gente vai para o próximo passo, que é você ter os materiais, né, galera? Eu coloquei aqui papel, borracha, então é entender já quais que são os materiais que você precisa para poder fazer esse desenho realista. Não adianta eu querer pegar encomendas de bolos se eu não tenho os materiais lá para fazer os bolos, correto? Isso vai de uma parte também que, para começar no desenho realista, você não precisa de um investimento alto. É uma curiosidade que algumas pessoas têm, isso dá até um outro tema de live, mas para começar no desenho realista aí é lápis, papel, borracha, uma mesa para você apoiar. Se não tiver mesa, você pode improvisar com as pranchetas, uma cadeira, uma luminária. Então, com menos aí de R$300, você já monta um kit para iniciar no desenho. Eu considero que a pessoa que já começou a fazer desenhos, tem tempo já fez, já criou portfólio, já tem exemplos, que é o melhor caminho que eu falo, você não vai ter que pegar um dinheiro do zero ali para começar a comprar tudo, não. Eu acredito que você já está numa caminhada, que você já tem esses recursos aí. E o bom do desenho, que o fator mais importante nele é a sua mão de obra, é a técnica que você sabe executar, o tempo que você vai gastar para fazer aquele desenho, não propriamente dito os valores de materiais. Por exemplo, se eu vou fazer um cachorro quente, os insumos ali vai ser muito mais importante, vai afetar muito mais o meu preço do produto final do que um desenho. O cachorro quente, o cara vai comprar lá a salsicha, a batata palha, o milho, é um produto
que é basicamente fazer a montagem e vender aquela quantidade ali de produto, certo? De insumos. O nosso desenho, você vai ter lá uma folha de papel, vai ter um lápis, que você não gasta um lápis inteiro para fazer um desenho, até uma curiosidade aí, quem acha que precisa de vários lápis, porque com um lápis você acaba num desenho, a não ser que você esteja desenhando uma parede enorme para consumir essa quantidade de material, você não precisa. Então são materiais que rendem muito. Eu tenho lápis aqui até hoje dos primeiros lápis que eu comprei, que eu usei pouco. Então, o que vai demandar mais é a sua técnica, a sua habilidade de usar esses poucos insumos, certo? Já tem lá seu recurso, já tem seus materiais, tem seu ambiente de desenho, que eu falo que não precisa ser nada profissional para você começar. Muitos têm aquela objeção de, eu não desenho porque eu não tenho a cadeira que você tem, professor. Eu não desenho porque eu não tenho a mesa inclinada que você tem. Eu não desenho porque eu não tenho a iluminação perfeita igual o senhor tem. Galera, para começar, você começa com o básico, não precisa de nada avançado. Eu, quando estava fazendo meus primeiros desenhos aí para fora do estado, em 2015, eu desenhava basicamente numa mesa de uma escrivaninha de notebook, de computador. Era ali um rack praticamente, uma cadeira simples, que era a cadeira de cozinha da minha mãe. Eu sentava lá, as pernas ficavam tudo balançando. Uma placa de MDF, que eu comprei uma placa de MDF, esticava assim para poder fazer desenhos grandes. Lápis, borracha e tempo. O meu maior fator aí era o tempo. É claro que, com o passar do tempo, se você tiver uma cadeira boa, uma mesa boa, uma iluminação boa, vai ficar muito mais confortável para você dedicar esse tempo ao desenho. Mas para você que está iniciando, não precisa ser nada caro para dar o primeiro passo. Eu hoje tenho aqui meu ambiente que eu desenho, mas vou até postar depois aqui, eu acho que eu tenho foto o primeiro ambiente que eu fazia os meus desenhos. Eu já fazia desenho enviando aqui para o Brasil todo, para fora, sem recurso praticamente. Com o passar do tempo, quando você começar a ter o dinheiro ali, você pode começar a investir parte dele na sua estrutura para desenhar. Certo? Vamos lá. Próximo passo que eu coloquei aqui é você ter um entendimento de como que é um processo de envio, correto? Se você vai vender os seus desenhos pela internet, você vai atrair um público que geralmente não é da sua cidade. Para isso, você vai necessitar de enviar os seus desenhos pelos correios. Vou chegar lá do nada, sem saber nada como que funciona, não é legal. Porque, igual eu falei, não teste na hora que você já estiver fazendo, já trabalhando com isso. Por isso, exatamente aqui, daria um tema, né, um tema completo, ensinando, explicando passo a passo. Para isso, eu tenho realismo na ponta do lápis, que eu ensino lá aos alunos todo o processo de enviar um desenho nos correios, qual que é o primeiro passo. Então, para você trabalhar isso, minimamente você tem que ter um conhecimento aí dos sistemas do correio, certo? Um próximo passo aqui que eu citei também é entender as formas de pagamentos. Você vende, você precisa receber, correto? Então, entender aí quais que são as formas que você vai cobrar do seu cliente. Hoje em dia facilitou tanto. Vocês estão na melhor geração aí para vender os seus desenhos, porque hoje, galera, você tem o Pix. Não, o Pix foi uma revolução para as pessoas receberem pagamentos de outras pessoas de outros estados. Por quê? Quando eu comecei, você recebia de 3 formas. Você tinha o método de depósito, o seu cliente tinha que tirar um dia, ir lá no caixa eletrônico, depositar o seu dinheiro, esse dinheiro ia cair na sua conta com 1, 2 dias úteis. Você tinha que esperar no outro dia ainda para chegar esse dinheiro. Segunda forma que esse cliente tinha de te pagar era um tipo de transferência chamada DOC. DOC era muitas vezes gratuito, uma ferramenta gratuita, é uma disponibilidade dos bancos serem gratuitos, mas o DOC ele levava muito mais tempo para cair na sua conta. Entre um depósito e um DOC, o depósito chegava primeiro. Então tinha isso, alguns bancos não tinham o DOC gratuito, a pessoa tinha que pagar uma taxa, uma tarifa ali para poder fazer essa transferência que demoravam mais. O terceiro método era a transferência por TED. O pessoal ia lá no aplicativo lá, decidia fazer o pagamento, mas o TED era uma funcionalidade mais cara, porque ela chegava na hora. É como se fosse o Pix.
Então, o seu cliente, até para te pagar, ele tinha um custo a mais. E hoje em dia, galera, praticamente o TED meio que virou um Pix, né? Hoje em dia a gente nem vê mais essas funções de DOC ou TED, porque quem vai pagar um DOC ou TED aí, sendo que tem um Pix que é gratuito? Então, foi uma função aí que ajudou demais. Antigamente eu lembro que eu fazia pedidos que eu tinha que esperar até o dinheiro cair para eu poder estar enviando. E hoje em dia tem essa facilidade muito rápida. Além dos pagamentos à vista, você pode disponibilizar para o seu cliente o pagamento também parcelado. Eu tinha um grande receio, uma grande objeção que na minha cabeça era assim: não vou vender desenhos no crédito porque eu não tenho maquininha. Essa era a minha cabeça. Para eu vender o desenho, eu tinha que ter a maquininha ali na minha cabeça. Como que meu cliente lá no Pará e eu daqui de Minas Gerais, ele vai enfiar o cartão, eu vou ter que ir lá? Na minha cabeça era mais ou menos isso. Não fazia sentido eu vender crédito se eu não tinha a maquininha. Mas tudo é questão de conhecimento. Fui estudar, tinha a possibilidade de você vender online, mandar o link de pagamento. Você não precisa de maquininha, você gera um link, manda para a pessoa abre o link lá, cadastra o cartão, vê as possibilidades de parcela, confirmou, o dinheiro cai na sua conta. Tem uns métodos, né? Na hora ou deixar para outro dia, que aí diminui as taxas, mas você pode vender cobrando uma taxa e, beleza, o cliente quer parcelado, ele vai responsabilizar pelos juros e por uma taxa que a plataforma também ganha nessa transação, certo? É uma possibilidade a mais e eu notei que a partir do momento que eu passei a divulgar, né, a disponibilizar isso para os clientes, eu comecei a ter uma conversão muito maior. Pessoas que chegavam: Fabiano, eu quero seu desenho, quanto que tá? Tanto. Fabiana, eu tô achando meio puxado. A pessoa não fala isso, né? Mas na cabeça dela vem: nossa, tá um pouco puxado. Você parcela? Aí eu falo: sim. Pessoal, não, sem problema. Vou querer. Às vezes a pessoa paga muito mais caro só pela opção de parcelar. Agora, se eu chego e falo que eu não tenho essa opção, eu já cortei um potencial cliente ali. Então, dá mais possibilidades de pagamentos, vai aumentar o seu leque. Aumentando o seu leque, é mais chance de faturar. Um outro benefício de você colocar o parcelamento aí como opção, quando você vai trabalhar lá com as encomendas recebendo pelo Pix, você cobra 50% antes, 50% depois, certo? Se você tem que terminar o desenho para receber o seu dinheiro completo. Você tem uma parte antes de começar, outra parte quando finaliza. Quando você deixa a possibilidade para o seu cliente de crédito, ele vai fazer o pagamento inicial ali, ó, antes de começar ele paga, você já recebe o seu desenho todo, você não precisa esperar. Então, é um negócio muito bom porque todos os dois estão ganhando. Você como desenhista e seu cliente que precisa de uma possibilidade a mais de pagamento. Certo, galera? Então, passou por esses passos. Você vai vender se você tiver público, correto? Não adianta eu querer vender cachorro-quente se eu não tenho ninguém que está querendo comer cachorro-quente, certo? Para isso, você precisa criar a audiência que deseja, que quer pagar pelo seu produto. No caso, você pode criar a sua audiência, você vai atrair aí dois tipos de públicos que eu vejo. Você pode criar um público que ele é quente. O que é o público quente? Aquela pessoa que ele está muito instigado a comprar. Ele já está decidido que vai comprar. Por exemplo, hoje, eu defini que eu ia comprar meu pneu dianteiro da moto, porque não tem mais tempo. Eu estou precisando, porque já está careca, quase vou professor aqui. Eu sou um público quentíssimo para um cara que vai vender pneu. O que chegar na frente e mostrar para mim mais possibilidades, ganhar a minha confiança, trazer mais gatilhos mental, eu sou o primeiro aí a chegar e a fechar com ele, certo? Porque eu sou um público que eu já estou decidido. Hoje eu abri o meu Mercado Livre aqui decidido que eu ia comprar meu pneu, certo? Entrei no aplicativo já pronto para pagar. Fui olhar lá quais que são os rankings, né? Quais que são as lojas que têm mais qualificação, todo aquele papo que eu fiz lá na live anterior. A live de semana passada eu abordei isso, como que você cria uma loja, no caso, seu perfil aí, para poder ganhar a confiança do seu cliente, ter autoridade no desenho realista, assiste lá depois. Então, é esse tipo de público, aquele quente é o que já está decidido a comprar o seu desenho. Esse é o melhor que tem. Pessoa que já
chegou procurando seu desenho realista aí, está só procurando qual que é o melhor desenhista para comprar. Você pode atrair esse tipo de público. E um outro público que você pode atrair também é um público frio. O que significa isso? É o público curioso. É aquela pessoa que está lá rolando o seu feed lá e ele viu o desenho realista. Nossa, esse cara desenha bem, deixa eu ver o perfil. Entrou lá, viu que tem vários desenhos. O cara, nossa, esse cara desenha mesmo, deixa eu ver, eu quero acompanhar. Qual será o próximo desenho que ele vai fazer? Aquela pessoa que chegou ali de curioso. Ele só viu os seus desenhos, não tem nada na cabeça dele que precisa comprar esse desenho. Mas, com o tempo e você usando os gatilhos mentais, você converte esse público com o tempo. Esses gatilhos mentais lá, eu tenho uma aula só no Realismo da Ponta do Lápis, explicando todos os gatilhos mentais para você usar para vender os seus desenhos. Certo? Então, você vai criar uma audiência aí de dois públicos, quente e frio. Esse frio aí, como eu falei, você converte depois, com o tempo, usando os gatilhos. E o quente é aquela pessoa que já chegou definido. Ele falou assim, não, eu preciso comprar um desenho para presentear minha esposa, porque dia 15 é o aniversário dela. Eu preciso presentear meus pais, maio está chegando, preciso comprar um desenho pro Dia das Mães, preciso pro Natal. Esse tipo de pessoa que já definiu, é o quente, esse é o melhor. Mas todos os dois vão fazer parte da sua audiência. Certo? E tem aquele também que é o público gelado, aquele que nem sabe que ele precisa de um desenho realista e ele nunca viu um desenho realista. Não sabe o que você faz. Então, são esses públicos aí que você pode atrair. Eu coloquei aqui, para criar uma audiência, você pode criar dois tipos de audiência. Audiência, igual eu falei, né? Quente, fria e gelada. E tem dois meios. Audiência da forma local. O que significa isso, local, professor? Você vender em loco. O que significa em loco? No local. Então é fazer exposições, você pode fazer exposição no shopping center, em lojas, igual eu citei aqui. Como loja, professor? Um exemplo, tem uma papelaria lá que vende materiais de desenhos. Você é um cara que vende desenho realista, ali é um potencial de passar alguém que interesse pelo seu produto. Você pode deixar lá o seu desenho estampado na loja para gerar curiosidade. Uma outra forma aqui é você ter um ateliê. Você vai ter uma loja ali de fato para vender as suas artes. Eu já falei numa outra live aí o tanto de coisas que você vai precisar, aluguel, às vezes se você não tem o espaço, prateleira, mercadoria, muita funcionário, já citei muita coisa aí. Mas, vamos pular. Próxima coisa aí seria um desenho na rua também. Eu posso ir para a rua, sentar lá e começar a fazer um desenho ao vivo. Isso também chama a atenção das pessoas. Isso aí gera muita curiosidade. Eu já tive uma experiência dessa uma vez, que eu fui para a praia lá em Guarapari, eu fiz a pintura, no caso não foi desenho, foi pintura em quadrinhos. Eu peguei aqueles azulejos pequenininhos, branco, com fundo branco, tinta a óleo, fui para a beirada da praia para poder pintar só com o dedo. Pintei com o dedo, usei ali palito, um pincelzinho de leve, tive essa experiência e fazer essa experiência me mostrou que as pessoas estão sedentas ali por ver coisas diferentes. E você sentado na rua fazendo um desenho ao vivo ali, eu te dou a certeza que vai chamar atenção. Porque quantas pessoas que você vê desenhando na rua? É muitos? Por que com a Ferrari se destaca? Porque não tem muitos. Você vê mais a Fiat Uno, Palio, Gol. Mas na hora que passa uma Ferrari, ela destaca, porque só tem uma. Agora, um desenhista é a mesma coisa. Você passa na rua ali, não tem ninguém fazendo nada de diferente. Se tiver um ali, fazendo algo que chama atenção, tenho certeza que é uma boa oportunidade para você criar essa audiência. Certo? A próxima aqui, se você criar essa audiência local para você vender na rua, você pode começar a vender os seus desenhos para pessoas do seu bairro, da sua cidade, bem local, como o próprio nome já diz. Vou contar uma experiência aí que talvez seja uma objeção, uma dúvida que alguns desenhistas falam, não vou vender pela internet porque eu vou levar golpe. Então, galera, eu comecei a fazer os desenhos vendendo pela internet para fora também, mas eu vendia também alguns ali pessoais, para amigos, para parentes, já estava com a tabela mais alta, então essa tabela mais alta já filtrava algumas pessoas, mas uma vez eu fui fazer um desenho para um conhecido meu, um amigo,
E aí fiz um desenho para ele, a Combina é o mesmo método que eu cobro para fora do estado, eu vou cobrar. A amizade não vai interferir no método de pagamento, não. Então eu cobrei 50% para iniciar, 50% para na hora que eu terminar o desenho. Só que esse amigo contou muita história, que ele estava passando problema, que estava meio apertado, mas ele queria muito dar um desenho meu para a namorada dele, e era o meu desenho que precisava para a data tal. Aí eu fui lá, corri, acelerei para poder terminar o desenho rápido. Terminei esse desenho dentro da data, entreguei tudo, e aí, cadê o pagamento? Aí conversando, ô Fabiano, eu estou apertado, eu estou passando por uns problemas de saúde, não estou com condição de te pagar agora, mas eu garanto que assim que tal dinheiro cair, eu vou te pagar. Só que quando você tem uma amizade, muitas vezes essa amizade vai interferir muito no critério de pagamento da pessoa, porque ela pode pensar, eu estou com a conta da Copasa ali que eu preciso pagar, amanhã se vencer eles vão cortar. Eu tenho esse dinheiro para poder pagar essa Copasa e tenho esse dinheiro para poder pagar o meu amigo ali, Fabiano, gente boa, que desenha muito e ele me ajuda. A Copasa é prioridade. Então você começa a virar sempre a segunda possibilidade aí, porque a pessoa quer tem outras prioridades para poder fazer esse pagamento, certo? Então foi uma pessoa que eu tive bastante dificuldade para poder receber esse dinheiro. Eu fiz o desenho depois de meses depois que eu fui receber esse dinheiro. Qual que ficou a minha experiência passando por isso? Mesmo que seja amizade, continua mantendo o mesmo método. Não pagou, não comece o desenho realista, certo? E para quebrar toda essa dúvida, falar, professor, mas se eu fizer para fora eu vou levar golpe? Galera, desse tempo todo, eu já devo ter, eu coloquei, tem mais de 300 encomendas que eu já fiz. Dessas 300 aí, posso colocar aqui talvez umas 15 a 20 foi local. Eu tive mais problemas com essas encomendas locais, que era para conhecidos, para amigos, do que essas que eu fiz para fora. As pessoas de fora, eu nunca tive esse problema de pagamento. Já tive questão, igual eu já expliquei aí, ó, tem um rios que eu soltei de uma encomenda que eu fiz uma vez que o cliente sumiu. Aí eu não sei se foi celular roubado, se simplesmente realmente me bloqueou, se o celular dele travou, ele perdeu o chip, não sei o que foi. Mas de fato foi um desenho que eu perdi, né? Não recebi esse valor que eu fiz o desenho. Mas eu tive muito mais complicação quando eu fiz local do que fazer para fora do país. Para fora da cidade, certo? Aí, o Pedro está na área, ele até falou, eu cobro logo 50%, maravilha, Pedro, independente da situação, tem que cobrar os 50%. A outra forma que eu citei aqui é a forma online. Você pode atrair a sua audiência local, igual eu já expliquei, ou ela online. O que seria um online? Você usar as redes sociais aí gratuitas para você começar a criar essa audiência, né? Captar pessoas que podem comprar os seus desenhos. O melhor de tudo é que são ferramentas gratuitas. Tem as partes pagas, mas a maioria das ferramentas ali vai estar tudo disponível para você sem precisar pagar. Considerando que você está iniciando e não está com dinheiro assim, só quer começar a botar a roda para girar, para mim é o melhor caminho. Mostrei o local e o online. Qual que deu mais resultado para mim? Online, sem dúvida. Hoje eu faço desenho para qualquer pessoa aí fora da minha cidade, sem problema algum. Agora, local eu já não tenho tanto, porque acaba que você sobe a tabela, você vai começar a filtrar essas pessoas que já estão pensando só em valor. Pessoas, eu vou comprar no Fabiano que é barato. Você coloca o preço que você acha justo, que você considera legal para você fazer o seu desenho, porque o seu desenho tem valor, essa pessoa que está só pelo valor barato, você já elimina, certo? Então, para fazer no online, criar essa audiência através do online, você pode usar aí o Facebook, pode usar o Instagram, o YouTube, o Kawaii, Twitter. Então, eu vou te dar um belo exemplo aqui, que o melhor é você atirar para todo lado. Usa todas as suas redes aí sociais que você tem. Você pode criar um conteúdo para uma e postar na outra. Uma boa ferramenta aí, ó, Facebook e Instagram são o mesmo sistema. Você pode criar lá, ó, o mesmo post que você faz no Instagram, ele já é publicado diretamente lá no Facebook. Você não precisa nem entrar em 2 perfis ao mesmo tempo aí para poder fazer essa divulgação. Certo? Vou contar uma história aqui do Facebook. Eu achei que o Facebook uma vez já estava morto. Falei, para que eu vou ficar postando lá no Facebook se
não está dando tantas vendas assim. Hoje em dia, a ferramenta que eu mais aconselho todos vocês aí a divulgarem é o Instagram. De todas que eu já usei, a que me deu mais resultado é o Instagram. Eu comecei, a primeira ferramenta foi o Facebook. Comecei ali, mas quando eu fui para o YouTube, quando eu fui para o Instagram, eu vi a diferença, eu nem precisei avisar que eu estava vendendo os meus desenhos, que já surgiram pessoas interessadas. Mas até então eu tinha ali o sistema de posto no YouTube, YouTube não, galera, tô fazendo até confusão. Posto no Instagram, vai para o Facebook. Essa linkagem direta. E aí eu não precisava fazer nada. Um certo dia eu entrei na minha página do Facebook, vi lá uma mensagem. Alguém mandou: "Sou Fabiano, estou interessado no seu desenho, quanto que tá?" Olhei lá, falei: opa, pessoal lá de Portugal, que interessante. Não era um público daqui do Brasil, falava o português. E eu falei: gente, do nada apareceu alguém lá da Europa. Quando é Europa, Estados Unidos, a possibilidade de valorização do seu desenho é muito maior, certo? Então eu mandei a minha tabela ali, a cliente gostou, falou: Fabião, vou querer uma 3. Foi lá e finalizou, eu fiz um desenho que valeu por 2, 3 praticamente aqui do Brasil, por uma única ferramenta. Eu só ter postado no Instagram, ter linkado, divulguei lá no Facebook sem fazer nada, apareceu um público que valorizava muito mais o meu desenho, certo? Então, fica mais um conselho aqui para você aproveitar todas as redes, certo, galera? O próximo aqui, ó, já definiu aí, você não vai vender local. Se aparecer local, beleza, mas eu quero ir no online. O professor está falando que o online eu tenho mais possibilidades. Então vamos lá. Definiu o que é um online, você vai começar a atrair essas audiências aí que eu falei, a quente, a fria, a gelada. E aí você precisa criar conteúdos que façam o seu público entender que aquele desenho seu é o veículo para o destino delas. Se o destino delas é causar impacto emocional em alguma pessoa que ela ama, nossa, eu estou na situação que mal resolvida com meu pai. Eu briguei com meu pai, e já tem anos que a gente não conversa, e esse ano eu queria definir que vamos resolver essa situação da melhor forma. Mas como que eu vou chegar lá no meu pai se eu não estou conversando com ele? Vou chegar lá do nada e pedir ele perdão? É uma possibilidade, né? Mas meu orgulho ainda está muito grande para eu chegar lá e pedir ele perdão dessa forma. Eu posso comprar um desenho, não posso? O Fabiano está ali mostrando desenhos que ele faz, que o pessoal recebe e começa até a chorar, a emocionar. Porque em vez de eu chegar lá e eu falar para o meu pai, pedir ele desculpa, eu não faço um desenho do melhor momento meu e do meu pai junto. A galera, deu para entender que a pessoa tem um problema ali, certo? Ele quer o destino dele, quer solucionar essa situação mal resolvida entre ele e o pai dele. Você precisa mostrar que o veículo para ele chegar nesse destino é o seu desenho. Então, a hora que você começa a usar as estratégias aí para poder divulgar o seu desenho, fazer com que essa pessoa que, igual eu dei o exemplo aqui, que é um público gelado, essa pessoa aí que ele tem um problema mal resolvido, ele precisa do destino, ele não sabe qual que é o veículo, é a pessoa que não tem consciência do seu produto. Você pode fazer através de divulgação do seu produto, do seu desenho, fazer ele entender que ele precisa do seu desenho para resolver essa situação. E como que você pode usar isso? Você vai usar as ferramentas que você já tem disponível aí. Vamos pegar o Instagram, por exemplo. Instagram a gente tem aí, ó, Stories, tem os Reels, tem o Feed. Os Reels é a melhor ferramenta para você alcançar o público gelado. Ele vai entregar para pessoas aí que ainda não conhecem o seu desenho. Então eu posso fazer um belo vídeo mostrando ali o passo a passo do meu desenho, como que funciona a minha encomenda. Meu cliente mandou para mim a primeira foto de referência, eu juntei ela junto com essa foto do pai dele que ele não tinha, e aí eu comecei o processo da encomenda. Eu primeiro faço o esboço, depois eu faço o sombreamento, o cliente gostou, agora eu estou enviando, você mostra lá o seu cliente recebendo o desenho, no final você fala, olha, agora é o melhor momento dessa história toda, que é o meu cliente resolvendo a situação dele com o pai dele, que tinha anos que eles não resolviam. Cliente lá, o pai chorando, pegando o desenho, entendeu? Você não precisou
Você não precisou de muita coisa. Você já mostrou um exemplo ali que você fez há tempos atrás e tudo, divulgou e chegou na pessoa e falou, nossa, eu tô com um problema disso, esse cara mostrou que é o desenho dele que eu preciso. Eu te dou certeza, galera. A maioria dos clientes vão chegar até você pelo lado emocional. A pessoa compra, eu vejo aí que a pessoa compra por dois motivos. Ele vai comprar pela emoção, e essa emoção pode ser o desejo de ostentar, né? Eu posso comprar um carro porque eu quero ostentar ali, eu posso comprar um carro porque eu necessito de um transporte, ou também eu posso comprar por medo. Ah, eu tenho medo de pegar ônibus, eu posso lá comprar um carro porque eu vou resolver isso. E as pessoas vão comprar por emoção. Se eu levei lá, passei por uma situação num ônibus traumatizante, o cara chegou comigo uma arma lá, me roubou dentro do ônibus, e eu já decidi que eu vou comprar um carro, essa pessoa que chegar mostrando os benefícios de tal carro aí, leva a pessoa fácil. Entendeu a importância aí que as pessoas vão chegar até você com problema e você tem que mostrar que é o seu desenho que vai resolver essa situação? De um leve exemplo aí, ó, de como que uma publicação, raciocina comigo, você fez lá um videozinho bonito contando a história do seu desenho realista que impactou a situação do pai e filho. Se você tiver dúvida, pode entrar lá no meu perfil, @fabiana_gs, você vai ver um exemplo de um vídeo que eu fiz contando uma história de uma encomenda. Então, olha para você ver, eu fiz um vídeo, desse um vídeo eu posso extrair uma postagem, uma foto desse desenho que eu posso colocar no feed, eu posso colocar nos stories, mostrando lá a diferença de uma foto de referência e o desenho final. Observa o tanto de possibilidade de conteúdo que eu tenho. No momento que eu ainda estou fazendo uma única encomenda, depois que eu terminei tudo isso, eu tenho essa quantidade de conteúdo, eu posso jogar para todo lado. Eu jogo no Instagram, eu jogo no Facebook, eu jogo no YouTube, eu jogo no TikTok, eu jogo no Kawaii, que eu achei que nem era para desenho realista. Atira para todo lado. Eu duvido que o seu desenho não vai alcançar pelo menos uma única pessoa ali que está passando por esse tipo de problema que você mostrou através do vídeo, que o seu desenho é o veículo. Certo, galera? Eu coloquei aqui, né? Mostrei para vocês nessa aula aqui que o seu público tem dores. E você vai conseguir vender muito bem os seus desenhos quando você conseguir entender quais que são essas dores. Lá no Realismo da Ponta do Lápis, eu tenho um módulo lá só falando sobre isso, de dores. É um tema bem complexo, tem muitas coisas para ser abordada e é um tema para a nossa próxima aula e eu vou abordar algumas das dores que você pode abordar para vender o seu desenho realista aqui e faturar, fazer desenhos que é o que você ama no conforto da sua casa. Depois a gente vai entrar com a outra live aí também falando a importância, né? Quais que são os benefícios de vender os desenhos pela internet. Pessoal, essa foi a nossa live de hoje. Mostrei para vocês aí os primeiros passos para você que já definiu que vai vender os seus desenhos aqui pela internet. A gente tem muitas coisas ainda para poder abordar, mas vai ser temas para as próximas aulas. Se você gostou desse conteúdo, eu peço sinceramente no fundo do seu coração, deixa o like, o comentário, tudo. Se agregou em algo, deixa aquela curtida. Mas se também não agregou em nada, tá tudo certo, tá tudo honesto. Certo? Vamos ver aqui que tem algumas mensagens da galera. O pessoal entrou aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, galera. O Pedro deixou aí. Boa noite, professor Fabiano. Boa noite, Pedro. Ô, galera, eu até avisar o Pedro aí que fez uma solicitação para participar ao vivo. Ô, Pedro, como hoje eu já vim com um raciocínio de seguir aqui o tema dessa aula, eu não liberei a participação sua só para não fugir do raciocínio e, de fato, entregar o que eu prometi, que era o título aqui do vídeo. Em breve eu vou fazer mais participações, então os desenhos que tiver na live aí quiserem participar também, que é papo de desenhista, né? A gente conversar um pouco, mas nesse mês em específico, as lives aqui que eu vou fazer, eu vou trazer tema bem pertinente para quem quer faturar com seus desenhos realistas. Se alguém aqui que está assistindo a live aí teve alguma dúvida a respeito de todos esses tópicos que eu abordei aqui, pode aproveitar esse tempo aí para mandar, que o professor aproveita para responder, tá bom?
Ô, galera, e só completando, quando você começa, o mais difícil é o primeiro passo, né? Vou dar um exemplo aí da parte da física sobre movimento, a inércia. Tem gente que entende inércia só como tá parado, mas a inércia não é estar parado. Inércia é a tendência de continuar o movimento. Então, se eu estou parado e eu não vou fazer nenhuma força para poder mover, a tendência do meu corpo é continuar parado. Se eu tenho aqui, ó, esse mouse, ele está aqui, ó, paradinho, a tendência dele, pela física, é continuar parado. Agora, se eu coloco alguma força para poder mover ele e essa superfície está lisa, está deslizante, ele tende a continuar. Vou dar um belo exemplo da moto, né? Eu ando muito de moto aqui, então se a moto está parada lá, a tendência dela é continuar parada. Agora, se eu subo em cima dela, eu dou uma acelerada e ela está perfeitamente para poder continuar, ela vai continuar o movimento dela enquanto ela tiver essa força. Então, por inércia, ela vai tender a continuar o seu movimento. E o que eu tenho a ver inércia com esse papo de vender os seus desenhos? Algumas pessoas eu vejo que têm a objeção muito de, não, professor, mas é difícil, né? Eu vou fazer a primeira, será que vai continuar? Será que vai continuar esse fluxo de vendas? Galera, eu te garanto, o difícil é fazer a primeira. Fez a primeira encomenda, sem divulgação, se essa única encomenda já gerou um bom resultado, você resolveu o destino do seu cliente, resolveu o problema que ele tinha lá, pronto, você já teve um cliente satisfeito. Eu te garanto, só aquele ali ele vai voltar, você não sabe quando. Usa os gatilhos lá que ele volta até mais rápido, mas uma hora ele vai voltar. Ele vai trazer mais pessoas, então sem fazer nada já vai surgir mais pessoas interessadas. Agora, se você usar as estratégias que eu estou falando aqui, igual eu dei o exemplo de fazer o Reels do pai e do filho, mostrando o desenho, divulgar em todas as redes que você tem disponíveis gratuitas, eu te garanto que é só o começo e a tendência é só continuar. Você não vai chegar naquele ponto de ficar sem pedidos, triste, de cabeça baixa, eu fiz o primeiro e deu ruim. Lembra, seu produto tem que ser bom, atrativo, é o primeiro passo que eu falei lá no começo. Tá? E depois é manter as divulgações. Porque eu sempre falo, o que não é visto não é desejado. Então você precisa mostrar o seu produto para que ele seja desejado. Galera, eu vou estar encerrando a nossa live aqui, aguardei, ninguém mandou nenhuma pergunta aí, eu considero então que todo mundo entendeu muito bem esse assunto, tá bom? Pessoal, desejo a todos aí uma excelente noite, um bom descanso a todos e nós nos vemos na nossa próxima live, que é quinta-feira agora, ó. Passou amanhã, quinta-feira tem lá no YouTube, lá no YouTube eu vou estar desenhando, trocando uma ideia, falando dia a dia dos problemas, das soluções, chamo lá para a gente poder bater esse papo enquanto a gente desenha. Tá bom? Então, boa noite a todos e até a próxima.